porque estamos a realizar sozinho. Porque enquanto ele estiver da parte de fora a bater à porta, nada está feito, meus irmãos. Nós não passamos de uns simples religiosos. É preciso que a porta seja aberta por mim e eu me deixe controlar, mas ele tem que ser o primeiro na minha vida. Não posso ser eu querer andar por onde quero, fazer o que quero e como me apetece, e quando chegar, olha, hoje o Guilherme pedir-lhe, ele vai-me dar. Ele dá tudo. Pedir e dá-se-vos-á. Para que é que nós entendemos assim as promessas? Temos de olhar para nós mesmos e ver a miséria que nós somos sem o Espírito do Senhor, sem Cristo. Só Cristo é que pode resolver isso através do segundo Consolador, o Espírito Santo. Mas ele tem que estar do lado de dentro. E do lado de dentro as reformas acontecem, meus irmãos, mas muita atenção, não levemos isto a brincar, porque nós estamos a passar a hora do juízo. E quando passar lá o meu nome, pesado foste na balança e achado em falta, meus irmãos, eu vou estar de fora naquele dia. Obrigada, irmão. Então, a base de uma autêntica unidade é Cristo, como acabou de dizer o nosso irmão Albano. Mas agora nós temos que falar um pouco sobre o grande obstáculo à unidade. E é evidente que nós vamos falar da língua. Eu não vou ler aqui esse capítulo, mas apontem aí Tiago, capítulo 3. Todo este capítulo é sobre a língua. Eu penso que só tirei um verso, não tem. Tem. A guarda da língua, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Mas leiam todo o capítulo 3, porque podemos aprender muito sobre a nossa língua e o funcionamento da nossa língua e do que ela é capaz. Está escrito no capítulo 3 de Tiago. Então, como podemos nós controlar a língua se não controlarmos o coração? E como podemos nós controlar o coração se não dermos espaço para que Cristo habite lá? Porque diz o velho ditado que a boca ou a língua fala de quê? Daquilo que o coração está cheio. Então, não podemos corrigir a língua, porque tudo o que a língua fala vem de dentro. Mas também temos que corrigir o nosso coração. Temos que dar espaço para que Cristo habite nele. Algumas pessoas andam pela vida feridas, magoadas, desiludidas, ofendidas por uma simples palavra. E muitas vezes a pessoa que a pronunciou nem sequer sabe disso. Em alguns casos, nem percebemos que as nossas palavras são como flechas acesas e envenenadas. Isso está lá em Tiago. Existem muitos tipos de desculpas que inventamos para continuarmos a usar as palavras duras. Por exemplo, isso acontece quando estamos aqui, não é quando estamos ali, é quando estamos aqui. Este raio aqui pode ser o meu. Digo sempre a verdade. É uma desculpa. Digo sempre a verdade, então dizemos. Sou muito franco. Outro raio aqui. Comigo não existem meias palavras. Sou sincero. Eu não ando com rodeios. O que tenho a dizer, eu digo. E quem diz a verdade não merece castigo. Este também é muito conhecido. Muitas vezes usamos estes tipos de frases depois de desabafar aquilo que nos apetece dizer. E depois dizemos algo deste tipo assim, está aí a desculpa. Mas ferimos muitas vezes, como se fosse uma espada, a pessoa a quem dizemos estas palavras. E no fim da lição falava da repreensão, ou seja, quando levares a tua oferta ao altar, diz lá, deixa lá e vai reconciliar-te com o teu irmão. Não diz, olha, espera aí, que o teu irmão bem já e vem-te pedir desculpa, mesmo que seja ele a pessoa que te ofendeu, mesmo que seja ele, não diz, olha, fica aí, espera aí um bocadinho que o teu irmão que te ofendeu vem aqui agora e vem-te pedir desculpa. Não é isso que diz lá. Diz,
deixa aí a tua oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão. Muitas vezes não ficamos ofendidos porque somos repreendidos. Ficamos ofendidos é com a forma com que nos repreendem. Esse é o problema. Sabemos que temos que ser repreendidos, sabemos que fizemos mal, sabemos que pecamos, temos consciência disso. Mas a forma, muitas vezes, que nos dizem as coisas, ferem muito. Eu vou dar a palavra ao Joel, que ele... já tem o microfone. Servindo do teu exemplo da roda, eu gostaria que fizéssemos aqui uma reflexão para entendermos, por vezes, coisas que não é muito fácil de entender. Que é o seguinte: se repararem todos, essa roda tem muitos raios, são todos iguais, mas nenhum ocupa a posição do outro, nenhum. Se tirares um raio à tua roda, vamos notar que, visualmente que falta um raio. Aí fala da uniformidade que fala a lição. Parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. A realidade é que se fores para a estrada com essa roda, com um raio, ela pode ainda resistir a alguma coisa. Mas se começas a tirar um, e depois outro, e depois outro, a roda chega a um ponto que já não consegue jogar mais. Porque ela vai se desmoronar totalmente. Termino dizendo, se uma roda é comparada à igreja, nenhum de nós ocupa o lugar uns dos outros. Cada um tem um lugar. E a roda só está perfeita quando todos os raios exercem a sua função. Exatamente. Se um raio deixar de exercer a sua função, a roda começa a entortar. Portanto, eu nunca posso exigir que o outro raio, o meu irmão raio, faça a minha função. Eu devo fazer a minha função. E se todos nós cumprirmos com a função a que estamos dedicados na roda da igreja, a roda joga perfeita. A partir do momento em que eu fico disfuncional, a igreja começa a sofrer com isso. Se a influência da disfunção começa a ser maior, a igreja chega a um ponto em que não consegue jogar mais. Porque a roda entorta-se de tal maneira que já não consegue jogar, pura e simples. E, portanto, acho que foi um pensamento que devíamos alimentar. Nenhum de nós ocupa o nosso lugar, mas todos somos fundamentais na posição que ocupamos para que a roda seja perfeita. Para isso, todos os raios têm que estar ligados ao centro, ao eixo, que é Cristo. Obrigada, Joel. O Joel tocou no ponto que também está na lição, que diz que uniformidade não é unidade. Se fôssemos todos uniformes, seguíamos um líder, fazíamos todos a mesma coisa, éramos um autêntico robô. Mas a unidade não é isso. É cada um ter a sua função, muitas vezes uns mais destacados, outros menos destacados, que é isso que acontece com o corpo, com o exemplo de Paulo. Há órgãos à vista, há outros que não estão à vista, mas que são igualmente importantes como aqueles que se veem. Perdemos também tempo a olhar muito para a estrutura e não olhamos para o interior. E isso também faz com que tenhamos outro tipo de pensamentos. Se cada um, como dizia o Joel, se cada um cumprir a sua função como membro, então mesmo diferentes uns dos outros, mas iguais no mesmo propósito e na mesma missão, que é isso que Cristo pede na sua oração. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E para que isso aconteça com o mundo, é através do testemunho e do nosso exemplo e daquilo que nós podemos mostrar aos outros. E essa é a missão da igreja. Somos uma minoria, é verdade, mas podemos ser gigantes. Estando com Cristo, podemos ser gigantes lá fora. Como a luz, como o exemplo da luz, não é? Uma pequenina luz, uma pequenina candeia consegue iluminar um grande espaço. Ou então como o fermento, um pouquinho de fermento consegue fazer a diferença e consegue transformar um grande pedaço de farinha. Eu vou só dar a palavra ao irmão Albano e vamos terminar, que eu já tenho aqui. Fiz o mesmo. A irmã apresentou o que eu tinha aqui bem vincado, que deixa aí a tua oferta e vai primeiro aconselhar-te com o teu irmão. Eu queria só estender um bocadinho mais, porque isso não se resume só a isso, minha irmã.
resume-se a muito mais. Muito mais. Deixa aí o teu sacrifício, deixa aí a tua oração, que não adianta, ela não passa do teto. Deixa aí e vai primeiro reconciliar-te contigo mesmo, com os problemas que tu tens, com aquilo que tens prazer de fazer, com aquilo que tu amas mais do que a mim. Vai primeiro resolver esses problemas todos. Isto é muito longo, minha irmã, e nós ficamos assim resumidos. Deixa aí a tua oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão. Não, irmão, isto vai muito mais longe. Retira toda essa miséria, retira a miséria que tens dentro da tua porta, retira todos os ídolos que tens dentro da tua casa, da tua vida. Eu não posso atender às tuas orações, eu nem as ouço. É a Bíblia que diz isso, meus irmãos. Não brinquemos com estas coisas, é muito sério. Deus nos abençoe. Para terminar, o segredo para a unidade não é quando muitas vezes queremos pronunciar uma palavra, mas sabemos que não devemos dizer. Há vários truques, tipo contar até 10, devagarinho, ao chegar a 10, pronto, já esqueceu. Ou então respirar fundo. Mas isto são métodos humanos. E os métodos humanos só curam por fora. O verdadeiro remédio é ir a Jesus e viver com Ele uma vida de comunhão permanente. E só assim, junto do eixo, junto de Cristo, mais juntos uns dos outros, nós conseguimos atingir o objetivo que Cristo tinha na sua oração intercessória. Um bom sábado para todos e obrigada pela vossa atenção.
O desafio de espalhar a mensagem de Cristo é claro. Há muitos países, muitas línguas e lugares onde nem sequer a nossa civilização entrou. Quando pensamos nas tribos primitivas da Amazónia, nos esquimós nas regiões polares ou até nas multidões de pessoas na janela 1040 que nunca, nem sequer uma vez, ouviram o poderoso nome de Jesus. O desafio é indiscutivelmente maior do que aquilo que podemos conseguir por nós mesmos. No entanto, Deus toca o coração de homens e mulheres simples que se tornam corajosos e zelosos no cumprimento da comissão de Deus de levar o Evangelho a cada tribo, língua e povo. Tornamo-nos pessoas como Davi, que enfrentou um verdadeiro gigante. Apresento-vos um herói moderno. O seu nome é Ismael. Ele é um pioneiro da missão global. Um pioneiro é alguém que responde ao chamado de Deus. A alma do pioneiro está cheia de compaixão, transbordando de amor e dedicação pelos outros. O pioneiro põe a sua vida em pausa para falar às pessoas sobre Jesus na sua própria cultura, muitas vezes em áreas remotas. Longe do conforto do lar, afastado dos amigos, da família ou da igreja, vive muito à semelhança de como Jesus viveu. Ismael sacrifica o seu conforto para trabalhar com a tribo Bazarwa. Ele visita diariamente o chefe Kegozi a fim de orar pelas bênçãos de Deus para esta vila. Depois, visita os funcionários e os pacientes da clínica e, por fim, as crianças da escola. Um pioneiro usa os recursos que tem à mão para abençoar a vida daqueles com quem entra em contacto. Na nossa visita, levámos-lhe um saco de laranjas, que aqui no deserto de Kalahari é um luxo. Logo depois de as receber, Ismael decidiu partilhá-las com as crianças. Elas ficaram extasiadas. Ao abençoar as crianças, Ismael toca o coração dos pais e de toda a vila. A sua dedicação altruísta é um revigorante e agradável sermão que ganha vida. Através dos trabalhos de Ismael, as pessoas estão a ganhar interesse por Deus. Os aldeões convidaram a Bíblia para os seus lares e para o salão da comunidade. Estabeleceu-se aqui uma igreja adventista do sétimo dia. Graças ao amor de Deus, bêbados, ladrões, prostitutas, membros de gangues e outros viram as suas vidas transformadas. Eu pertencia a um gangue e envolvia-me em muitas atividades nocivas nesta vila. Também era viciado em álcool e tabaco. Eu bebia muito, fumava e estava frequentemente envolvido em lutas. Mas depois de me unir a esta igreja, recebi poder para deixar tudo isso para trás. Desde que Ismael veio para esta vila, temos visto notáveis mudanças. Devido à sua pregação, muitos males sociais foram minorados aqui. Este lugar costumava ser perigoso e as pessoas eram muitas vezes assassinadas. Agora sentimos que somos livres para falar sobre a verdade. Ainda há muito trabalho para ser feito aqui e em muitas vilas vizinhas. Para enfrentar este gigante, a principal arma de Ismael é a oração. Outras pessoas não me recebem nos seus lares. Quando chego à casa delas, saem de casa ou vão para outro lugar. Algumas nem me ouvem. Mas oro sempre por elas e tenho visto algumas mudanças. Continuamos a orar por elas enquanto eu continuo a ir às suas casas. Algumas já começaram a receber-me para estudar e orar com elas. A oração é a ferramenta mais eficaz. Ela une o coração do pioneiro ao coração de Deus. Traz aquela transformação que só pode vir de cima. Obrigada pelas suas orações e pelo apoio que dá à missão e aos pioneiros da missão global que trabalham em todo o mundo. Agradecemos à Adelina por nos ter passado a lição. Agradecemos aos filhos da irmã Conceição e do irmão José por, com os seus instrumentos, nos fazerem relembrar uma música de louvor a Deus. E sobre o cesto temos uma oferta de 10 euros por graças recebidas. Que realmente Deus possa abençoar este doador. Da família. Esta semana, ao longo desta semana, portanto, oramos pela família da irmã Diolinda e irmão Davi,
E peço que coloquem agora a fotografia desta semana que se inicia hoje. Vamos orar pelo nosso irmão José Ferreira e a nossa irmã Aurora. Então, não temos a fotografia, mas é o irmão José Ferreira e a irmã Aurora. Entretanto, seguimos já a parte do testemunho. Vou pedir à Graça que se coloque aqui à frente. Todas as semanas nós temos tido um testemunho acerca da leitura. O que é a leitura desperta em nós? Qual o estímulo? Qual a nossa experiência? O que é que isso, em termos espirituais, nos pode favorecer? Então vou dar a palavra à Graça. Força. Bom dia a todos os irmãos. Ao contrário, tem acontecido com outros testemunhos sobre a leitura, eu sou um bocadinho diferente, pronto, tenho que ser sincera. Desde criança que nunca tive muito hábito da leitura, pronto, eu acho que também deve-se ao facto de as pessoas que têm o problema do déficit de concentração terem dificuldade em estar muito tempo na leitura. À medida que fui ganhando mais maturidade, consegui combater um bocadinho essa situação. Eu venho aqui apenas contar uma experiência minha sobre aquilo que a leitura fez em mim. Como sabem, alguns irmãos, houve uma fase da minha vida, apesar de estar desde muito pequena dentro da igreja, infelizmente afastei-me um pouco, apesar de ter uns excelentes pais. Foi uma fase menos boa da minha vida. Mas eu penso que Deus também permitiu isso, de alguma forma, também para me voltar a trazer para Ele, não é? Às vezes Deus tem que permitir determinadas coisas na nossa vida para nós nos achegarmos a Ele. E uma das coisas que aconteceu é que às vezes podemos estar dentro da igreja e não estamos na igreja. Podemos fazer parte do grupo, mas estar com Jesus, isso não estamos. E a coisa que mais mexeu comigo foi quando eu estava afastada da igreja, pronto, de alguma forma. Eu lembro-me que cheguei aqui um sábado à tarde e que a pastora Milu veio ter comigo e disse: Graça, nós neste momento vamos lá atrás e vamos orar por ti. E isso mexeu muito comigo, foi uma das coisas que mexeu muito comigo. Na altura não dei grande importância ou não demonstrei, mas realmente foi algo que mexeu bastante comigo. Eu acho que isso é muito importante, a união dos irmãos. E depois, os meus pais, com alguma sensibilidade e com a ajuda de Deus, foram-me dando sempre literatura para eu ler. Às vezes começava a ler, mas depois perdia-me e deixava e pronto. Mas, entretanto, houve uma determinada altura que eu não tenho a certeza quem é que me ofereceu o livro, mas julgo que foram os meus pais, porque eles estavam sempre ao meu lado. Foi o livro do pastor Bolhão, Conhecer Jesus é Tudo. Pronto, eu vou ler aqui uma pequena introdução, porque era assim que eu me sentia. Julgo que se calhar algumas pessoas também se devem de sentir, mas se calhar não demonstramos isso para os outros. Mas quando eu comecei a ler o livro, realmente começou a mexer bastante comigo. E a parte da introdução mexeu muito. Então eu vou só ler aqui um pequeno excerto. O cristão sabe tudo o que deve e o que não deve fazer, mas não consegue viver à altura das normas que conhece. Vive angustiado por seus constantes erros. Há uma força interior misteriosa que o impele a fazer tudo aquilo que não quer. Um fracasso segue-o a outro. E também aquela voz mortificante: você não vale nada, você nunca conseguirá. O que você pretende vivendo a vida hipócrita que vive? É melhor sair da igreja. Pronto, isto foram algumas palavras que de alguma forma eu ia ouvindo e ia sentindo isso na minha vida. A partir do momento que eu li este livro, a minha vida mudou completamente, porque realmente quando nós conhecemos Jesus, vemos que Jesus é um Jesus de amor, é um Deus de amor, e que não importa aquilo que nós fizemos ou os erros que nós cometemos, Ele está lá sempre pronto a ajudar-nos. E se nós pedirmos ajuda e se formos a Ele, Ele está constantemente a ajudar-nos na nossa vida. Essa experiência, a partir do momento que eu li este livro, que realmente foi uma grande mudança para mim,
eu acho que comecei a ser uma cristã diferente. A partir daí, sim, eu mudei. E todos os dias tenho as minhas dificuldades e as minhas lutas, mas sei que com Jesus ao meu lado que as coisas são bem diferentes. Por isso eu aconselho a todos, eu acho que Deus toca-nos sempre para um livro, de alguma maneira. Este foi o toque especial na minha vida. Claro que a Bíblia é o livro mais bonito que pode existir, então aí nós começamos a crescer bastante. Mas às vezes um pequeno livro ajuda-nos muito. E é um apelo que eu faço sempre e que a mim me toca, como foi um livro que me tocou muito na minha vida, quando às vezes fazem o apelo para a distribuição dos livros e apelam para nós ajudarmos, eu acho e tenho quase a certeza que Deus, através daqueles livros que nós damos, que nós oferecermos, há de chegar o dia em que alguma pessoa, tenho quase a certeza absoluta, que vai se salvar por causa daquele livro que nós oferecemos. Convido todos a colocarem-se de pé e vamos terminar a escola sabatina louvando ao nosso Deus com o hino número 504. Deus que estás nos céus, nesta hora quero pedir-te que venhas com o teu Santo Espírito fazer de nós pedras vivas e que possamos ser rocha, que possamos ser pedrinhas, calhaus, seixos, mas que possamos ser unidos uns com os outros, sobre o fundamento que é Cristo e que tu nos deste, para que
possamos assim edificar esta igreja, que cada membro possa sentir-se útil, mesmo não sendo visto, mas que possa sentir que é amado e que é útil na construção deste templo. E que assim nós possamos cumprir a missão que tu nos deste. Que sejamos aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a mensagem de Jesus para levar aos outros. Obrigada por tudo, é tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não existe montanha impossível.